E olha, hoje é o Dia Mundial do Alzheimer, dia importante na conscientização para os cuidados com a doença que atinge 55 milhões de pessoas no mundo. Oscar Xavier vai trazer mais informações sobre esse tema aqui pra gente, né, Oscar? Boa noite para você. Oi, Linda. Boa noite para você, boa noite para todo mundo acompanhando o nosso JC nesta quinta-feira. Pois é, como você disse, Linda, hoje é o Dia Nacional de Conscientização da doença de Alzheimer. A gente pesquisou bastante ao longo da tarde sobre a doença e me impressionou, por exemplo, a informação de que milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro convivem com a doença de Alzheimer. Só no Brasil, nós temos um dado que chega a 100 mil novos diagnósticos por ano, em média, nos últimos anos. Então, é uma doença que tem acometido muita gente, claro, especialmente os idosos, e a gente vai tentar esclarecer, tirar algumas dúvidas sobre a doença de Alzheimer a partir de agora, porque eu estou aqui na companhia do doutor João Deon, que é médico geriatra, tem tratado bastante aí de pacientes com a doença de Alzheimer. Doutor João Deon, obrigado por conversar com a gente aqui no JC. E eu queria começar perguntando quais são os primeiros sinais da doença de Alzheimer, como perceber que uma pessoa pode estar com a doença. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Oscar. Boa noite aos telespectadores da TV Correio. O diagnóstico começa com alterações, né, como nós já conhecemos, na memória, em todas as funções cognitivas que a gente chama, memória, julgamento, a capacidade de execução, né? Esses são sintomas que a gente são mais perceptíveis quando o paciente desenvolve a doença. Mas, às vezes, a apatia, um quadro depressivo, pode ser até um começo da doença. Tem uma faixa etária específica em que a doença acomete mais, enfim, depois dos 60 anos, aos 70 ou mesmo antes? Oscar, o primeiro caso da doença foi descrito na Alemanha pelo próprio Alzheimer, que essa doença relacionada a ele, foi quem descobriu, né? O paciente tinha 45 anos, a paciente, que chegou com sintomas de memória, chamou a atenção, que era paciente de 45 anos. Nós não vemos isso na prática clínica, graças a Deus. Nós vemos geralmente pacientes com 55 anos, 60 anos ou mais. Uma vez que o diagnóstico é feito, doutor, e confirmado, como é que familiares, amigos, rede de apoio daquela pessoa que está com a doença confirmada, porque muita gente tem dúvidas sobre como agir diante de uma pessoa com Alzheimer. A dúvida sempre existe, até porque, como eu te falei, os casos são subnotificados, às vezes só uma apatia, é confundido os sintomas com o próprio envelhecimento. O paciente acredita, ou a família, que está envelhecendo, está ficando esclerosado, está esquecido pela própria sintomatologia que o envelhecimento, né, acontece. Então, uma vez diagnosticado, uma vez suspeito do diagnóstico pela própria família ou quem convive, ou o próprio paciente, é procurar o médico, de preferência o médico geriatra, que é o que tem mais intimidade com essa doença, mas tem o neurologista, o próprio psiquiatra, porque às vezes começam com sintomas psiquiátricos, distúrbio de comportamento, apatia, depressão, entendeu? É possível retardar a doença de Alzheimer? A doença de Alzheimer não tem cura, né? A doença não tem cura. Existe, a indústria farmacêutica trabalha da cura da doença. Nós temos medicações que podem melhorar os sintomas da doença, mas a cura da doença mesmo não, infelizmente. Para a gente encerrar, doutor, bem rapidinho, eu queria que o senhor falasse da importância de um dia como hoje, que traz o debate sobre a doença, com o objetivo de levar conforto para as pessoas que sofrem com esse mal. A intenção das sociedades é exatamente chamar a atenção da população a interesse é diagnosticar precocemente. Você falou dessa quantidade de pessoas acometidas no mundo inteiro, nós acreditamos que tem muito mais casos subnotificados, subdiagnosticados. Porque o acesso aos especialistas ainda é muito pouco, os especialistas que cuidam da doença. Mas os clínicos, os médicos que atendem a primeira instância, vamos dizer assim, eles também têm essa noção de conhecimento, dessa preocupação. Então, o paciente com sintomas, apatia, depressão, esquecimento, alterações nas funções executivas, esse paciente tem que ser avaliado. Idoso, né? Muito bem, nós conversamos ao vivo aqui com o doutor João Deon, médico geriatra. Doutor, muito obrigado por trazer pra gente aí mais informação sobre a doença de Alzheimer. Linda, devolvo pra você aí no estúdio. Tá certo, Oscar. Obrigada aí
pelas informações, pelos esclarecimentos também, tá?